Boa tarde. A Rádio Inquieta tem mais um convidado para a sua rúbrica Conversas com a História. O nosso convidado hoje terá muitas histórias para contar. Desde já, um vimaranense, Armando Evangelista, agradeço-te a disponibilidade que tiveste para com a Rádio Inquieta para vir-nos falar um bocadinho da tua carreira, da tua história e do futebol português atual. Eu vou começar pelo princípio, Armando. Lembras-te quando é que eras pequenino, nos Júniores de Vitória? Olá, boa tarde. Agradecer o vosso convite. É sempre um prazer estar aqui juntamente com vocês a falar de futebol, como é óbvio. Não só nos Júniores, mas eu lembro-me precisamente da primeira vez que pisei o complexo da unidade. Tinha 14 anos, 13. Envergonhado, mas cheio de ambição. Sim, até a história até é caricata, porque foi aquilo que devia ter sido julho, provavelmente, agosto, em que haviam captações, mas eu tinha um colega meu, olha, inclusive chama-se Adriano também, ali, eu sou natural de São João de Ponte, que estava nas captações, uma altura encontrarmos e ele convidou-me para o acompanhar, para vir com ele às captações. Pá. Só que eu na altura nem botas tinha, não tinha mesmo botas para vir treinar e na altura disse, não vou, que eu não tenho e tal, não sei o quê. Mas depois lá arranjei, pedi botas a um, pedi mais uns calções a outro e tal, não sei o quê. E apareci ali nas captações, só que aquilo depois atrasou tanto. E eu comecei de casa sem autorização dos meus pais. Aquilo atrasou tanto. Começou a ficar de noite. Começou a ficar de noite, pá, e eu tinha que chegar a casa cedo, aquilo nunca mais acabava. Eu sei que quando era o Sr. Emílio, pá, o treinador, quando aquilo acaba, nem banho nem nada, eu saio, só tiro as botas, meto umas sapatilhas e voltei a ir a correr do complexo À central de caminhonagem. que central caminhonagem, a casa, a São João de Ponte, Não, cheguei tarde, pá, não evitei uns caldoços, pá, mas foi dessa forma. E a verdade é que depois nas próximas captações nem lá apareci, porque pronto, estava escaldado e sabia que os meus pais não queriam voltar a fazer o mesmo. Mas a verdade é que depois o Sr. Emílio apareceu lá em casa e lá deu a volta aos meus pais e começa a minha história. Ora bom, mas uma ambição enorme. Jogar no Vitória naquela altura, para o miúdo. Era, sem dúvida, pá. Porque, e principalmente para um miúdo da aldeia, um miúdo São João de Ponte, porque... A realidade atual não é a mesma daquela altura. Naqueles anos, e estamos a falar há 30 e muitos anos atrás, a distância parecia muito maior. E não havia tanta informação, não havia... E da forma que a gente olhava... Não tinhas telemóvel, Armando? Não. Como é que tu podias ligar para casa? A Dizer que ia chegar tarde? O telemóvel é muito depois. Preocupação naquela altura era teres uma bola, não era? Exatamente. Andava muito à volta disso, mas era sem dúvida, era um motivo de orgulho muito grande fazer parte desta família, claro que era. Um orgulho muito grande de fazer parte da família de Vitória. E que orgulho é que sentiste quando, com este orgulho de jogar a Vitória, és campeão nacional de Júniores? É verdade. Pá, foi a minha formação no Vitória é uma etapa do qual eu me orgulho, do qual eu fui muito feliz, porque iniciados, juvenis, júniores, depois nos júniores com o professor Manuel Machado, em que essa primeira fase, fazemos uma primeira fase fantástica, em que ficamos a não sei quantos pontos do segundo classificado, depois passar para a fase final. E é engraçado que a fase final depois foi em moldes diferentes, porque ia ser disputado o Campeonato do Mundo Sub-21 em Lisboa. E foi a eliminar. Foi eliminar em que parece-me que poderíamos ter vantagem ou não. Mas primeiro jogo, eliminar nesse ano, aquilo é em 91, foi com quem? Barreirense, salvo erro, em Miradeira.
depois apanhámos o Boa Vista em Santo Tirso, depois apanhámos Benfica e na final o Sporting. A final do Sporting. Estamos a falar do Sporting, do Figo, Do Peixe, do Andrade, do Porfírio. Exatamente. Eu estive lá às 11 da manhã em Miradaia. O Andrade e o Porfírio era da minha geração, mais novos um ano. Eu era primeiro ano de júnior. Mas ganha nas grandes penalidades. Ganhámos nas grandes penalidades, é verdade. Sem dúvida que foi o culminar de uma formação do qual eu me orgulho muito. Porque, salvo erro, em termos de júniores, acho que é o único título nacional que... Parece-me que o Vitória é campeão de júniores juvenis e iniciados em anos diferentes e são os 3 campeões. É uma vez, não é? É uma vez. E eu acho que foi o culminar de uma formação fantástica. Assim. Mas achas que nesta altura, ou atualmente, essa tua equipa que foi campeã de júniores iria ser muito mais aproveitada do que foi na altura? Eu recordo-me que poucos jogadores subiram à primeira divisão da altura. Não, ninguém. Tinhas o Gianni, que era um internacional por muito tempo, tinhas o Chico. Não, nós tínhamos aquela equipa, eu até te posso dizer mais ou menos o 11 base daquela equipa. Zé Lourenço? Era o Zé Lourenço, era o Cerqueira da direita. Depois, nós já na altura, por vezes, jogávamos algumas vezes com 3 centrais, em que jogava o Aníbal, o Miguel e o Sérgio Lomba. Depois na esquerda podia jogar o Chico, podia jogar o Real, podia jogar o David, foram ali alternando. Depois tinhas o Rui Miguel também? O Rui Miguel, Gianni, João Valente, também é pessoal que jogava mais. Depois tínhamos o Zi num corredor, depois jogava eu na frente, às vezes jogava eu e o Tony, e depois no outro corredor quem é que jogava? Está-me aqui a faltar alguém, mas também já veio há uns anos, mas andava dentro disto depois. Eu acho que sim, porque naquela altura olhava-se para uma equipa principal de uma primeira liga e não era fácil. Eu recordo-me que grande parte desse pessoal depois passou a sénior, eu ainda fiquei mais um ano nos júniores, ano esse que eu fiquei a trabalhar praticamente com a equipa sénior e a fazer os jogos com os júniores. Não era fácil, nem treinar era fácil, não havia a vontade, não havia o acolher, não havia o olhar para o miúdo. Não havia as equipas B, não havia o Sub-23, não havia nada disso. Pá. O Vitória nessa altura, depois, até que foi visionário, pá, e tentou juntar o máximo possível desses jogadores. Em primeiro, num projeto em Vila Real, com o professor Manuel Machado, mas depois aquilo, pá, por questões administrativas, não correu tão bem quanto esperado. Depois tentou juntar, no qual eu depois fui no ano seguinte, na Régua, também ali uma série deles, em que estava lá eu, estava o João Valente, estava o Gianni, estava o Rui Miguel, uma série deles, também tentou juntá-los na lixa, ou seja, houve aqui alguma preocupação em pegar naquele lote de jogadores que foram campeões nacionais e procurar clubes estratégicos para os pôr a crescer. Mas não era fácil, não foi fácil. E se eu bem me recordo dessa equipa, quem tem alguns jogos de primeira liga, Sérgio Lomba talvez, no Gil Vicente? Sou eu e o Sérgio. Sim, não é? Sou eu e o Sérgio. Eu depois também me encontrei aqui na primeira liga ainda com o Sérgio em Moreira, jogámos juntos em Moreira, ele esteve no Gil e aqui em Moreira, não sei se esteve no outro lado, mas acho que acho que o Gianni nos chegou a jogar a primeira liga. O Gianni é lançado no Vitória, ainda nesse ano de campeões, num jogo, salvo erro, no Dragão, que ele ainda é lançado, ainda faz ali um jogo. Depois acaba por desaparecer. Faz Vila Real, Régua e andou por aí e passou por aí. Mas aqueles que acabaram por ter uma carreira, não sendo nada especial, pelo menos a minha, passei há muitos anos na segunda liga, mas tenho alguns jogos de primeira liga, fui eu e o Sérgio. Nessa altura não passava pela cabeça seres o Armando treinador com o trajeto que tens tido até hoje, eu diria que muito interessante e vitorioso. Não. Hoje olhavas para o futuro como um futuro treinador? Não me via dessa forma, Agora, hoje em dia, quando paro para pensar os traços de personalidade que naquela altura se vincavam em mim,
não me admira ter mais à frente escolhido em verdade por esta profissão, porque sempre me despertou muita curiosidade o porquê. Eu recordo-me que os meus pais em casa muitas vezes comentavam: tu, cada vez que tens a palavra, é para perguntar o porquê disto, ou o porquê daquilo, o porquê. E no futebol era um bocado por aí, era o porquê. Eu recordo-me que eu depois fui estudando também, em função da minha disponibilidade, enquanto jogava. Eu recordo-me quando queria decidir o porquê, qual o curso a seguir para concorrer para a faculdade, eu estava ali, eu era assim, eu vou escolher Educação Física. Não quero dizer que eu quisesse ser professor de Educação Física, mas para me dar algumas respostas aos meus porquês. Né? Aquilo que eu estava a fazer na altura, porque é que eu fazia este tipo de carga, porque é que tinha aquilo. E eu acabo por ir para a Educação Física para a faculdade, mesmo para procurar responder aos meus porquês, sem ter em mente ainda ser treinador tão pouco. Olha, de quem tem que falar és tu, e eu se calhar agora vou falar só um bocadinho para contextualizar. Dá-me toda a sensação que o teu trajeto é um trajeto começado por baixo. Começas no Júnior de Vitória e depois, perdoa-me esta expressão, se calhar não dás o salto necessário e estás a treinar equipas de escalão secundário. Até que depois aparece-te o Arouca que te relança completamente, ao ponto de eu, e tu vais comentar depois a seguir, ao ponto de eu afirmar categoricamente que o Arouca deve muito ao Armando Evangelista. O Arouca que é hoje em dia, sem o Armando Evangelista, provavelmente não teria a expressão que tem hoje. Mas quando começas nas camadas jovens do Vitória, começas por júniores. Depois tens... Pelo contrário, eu começo nos infantis. Mas as camadas jovens, e depois vais à equipa B. Sim, eu antes de ir para a equipa B saí. Vais a Vizela. Exatamente, eu começo nos infantis, não sei se é 1 ou 2 anos infantis, passo para os juvenis, estou lá 1 ou 2 anos nos juvenis, depois é que passo para os júniores, depois entretanto houveram eleições aqui, foi na altura... Passou para a carreira ascendente naturalmente. Sim, depois aqui houve ali a saída do Emílio Macedo da Silva e a entrada do Júlio Mendes. Naquela altura eu estava nos júniores, e houveram ali várias reestruturações, quer na formação, quer na equipa principal. E aquilo que eles queriam para mim não era aquilo que eu queria para a minha carreira. E, entretanto, surge o convite do Vizela, pelo falecido, como é que ele se chama, infelizmente já faleceu, um grande amigo, pelo Salvador, que era um projeto com pouco dinheiro e tal, mas que me queria muito lá, e acabei por aceitar, porque nesse ano que eu saio, é formada a equipa B. Eu vou para a Vizela e é formada a equipa B. E eu, passado 10 meses, de eu ter saído, antes de acabar, a equipa B praticamente estava descida, já tinha descido, estava em muitas dificuldades. O primeiro ano, o primeiro projeto, nunca é fácil, foi as primeiras pedras da equipa B, não é? Trabalho difícil, mas o que é certo é que voltam-me a convidar para vir de Vizela, aquelas pessoas com quem eu não tinha cá ficado, para ir para a equipa B, que me tinha dispensado, para voltar para a equipa B, para começar a planear e olhar já para o ano seguinte, para voltar depois. E que sobes de divisão. Tentar chegar à segunda Liga novamente. E o meu regresso ao Vitória é por aí, é para a equipa B. Subimos de divisão nesse ano, eu acho que fizemos um trabalho fantástico nesse ano. Muita gente não acreditava naquilo. Eu recordo-me perfeitamente que... Mas olhando para trás agora, tinhas uma boa equipa. Olhando para trás. Agora sim, mas eu recordo-me perfeitamente, e tenho isso guardado, que eu utilizei muitas notícias da imprensa local
da imprensa local Para motivar. para motivar aquela equipe. Chegas a alguns jogos em que vais buscar o André e o Moreno? Não é dessa altura. O André acaba, sim, eles vêm fazer um ou outro jogo. Sim, um jogo ou outro, sim. A sair de lesões, em que... Mas chegaram a jogar para a tua equipa? Na altura era o Rui Vitória, sim. Pedia para os encaixar lá, para lhes dar ritmo, para depois os ter na máxima força. E essa era a função também da equipa B. Era dar suporte à equipa A. Não era ganhar títulos, desde que o suporte para a equipa A fosse dado como deveria ser, era o primeiro objetivo. E dentro desse objetivo, foi-se buscar, quando eles vinham de lesões ou paragens prolongadas, os primeiros passos que davam para atingir determinados patamares para poder jogar depois na equipa principal eram dados na equipa B. Ora bom, depois chegas à equipa A de uma maneira, eu diria que se calhar não muito consistente. Achas que se fosse o convite feito hoje, o Armando diferente completamente, que terias outros argumentos, se calhar aquela instabilidade que se criou no próprio clube não contribuiu para o teu crescimento como treinador e a tua continuidade na Vitória? Achas que foi uma altura errada de tomar conta da Vitória, ou a oportunidade que te foi dada naquela altura não foi na melhor altura? Eu não digo que foi errado, porquê? Porque eu costumo dizer, quando a gente não tem a capacidade de aprender com os erros dos outros, temos que ter pelo menos para aprender com os nossos erros. E no fundo foi ali um momento de aprendizagem, um momento de viragem. Porque quem está numa equipa B, e a gente tinha subido, depois tinha feito, salvo erro, a melhor classificação de sempre da segunda liga, com equipas B, ainda foi feita nesse ano. Nós fizemos ali uma segunda volta, recorde de golos e não sei o quê, fizemos uma grande campeonato de segunda liga com a equipa B. E quem está ali naquela posição nunca pode recusar. E para a equipa A? É óbvio. Agora, se me perguntar se todo este processo foi feito como deveria ser feito, hoje seria diferente, não é? Digo-lhe já que não, porque repara, eu acabo por ser, por exemplo, isto só um exemplo, eu acabo por ser apresentado uma semana antes de se iniciar os trabalhos para a época. Eu sou o primeiro treinador, depois aquilo houve ali e houveram muitos mais casos, sou o primeiro treinador que está numa equipa B e assumo uma equipa principal. Isso gera muita desconfiança. E gerou ali muitas desconfianças desde o primeiro dia, depois aquele impasse, quem é que vai ser, quem é que não vai ser o treinador, e nós sabemos como é que a cidade vive o clube, e quando se é apresentado a uma semana de começar a pré-época, ainda já há muitas conversas existiam. Cria alguma desconfiança. Havia de haver um trabalho prévio. Por trás, prévio, a preparar isto mesmo e a preparar a cabeça dos vitorianos e a dizer o porquê e a explicar o porquê. E não houve nada disso. Foi um ano que o Vitória vendeu muito. E eu recordo-me que houve muitas dificuldades para se fazer o plantel. Nós arrancámos praticamente com 60%, 70% do plantel que eu tinha na equipa B, porque não foi fácil colmatar as vendas que se fizeram na altura. Não foi fácil nem contratar, mas a verdade é que foi um ano atípico. Eu posso lhe dizer que eu saio de forma prematura, que eu estou há pouco tempo, infelizmente, e quem entra é o Sérgio Conceição, mas em termos de média pontual, o pouco tempo que eu estive, a minha média pontual é superior à restante época. Ou seja, se calhar não estava tudo errado aquilo que se estava a fazer. É verdade que não estava bem, e há que o assumir, mas eu acho que se poderia fazer de forma diferente, mas que foi um momento de aprendizagem. Armando, falaste no Sérgio Conceição. Voltamos lá atrás, em que tu mostras claramente um enorme orgulho em ter participado nas camadas jovens da Vitória. Para um vitoriano, para um vimaranense, receber o convite que deixa de ser treinador de Vitória foi um dia com alguma mágoa.
Eu acho que, Esquecendo um pouco aquilo que é o profissionalismo. claro que sim, até porque, mas nada acontece por acaso, porque repara, eu tinha 40 e poucos anos, ou 40 anos, ou coisa do género, quando isso acontece, e nestes 40 anos eu passo, enquanto atleta, 7 ou 8 anos no clube. Depois, enquanto treinador, passo ali mais 7 ou 8 anos, não sei o quê. Ou seja, nos meus 40 anos de vida, Metade é vitória. exatamente 15 ou 20 anos são desta casa. É óbvio que mais. Só quem não tem sentimentos, não é? E é que não diria isso. Mas também nos torna mais fortes. Torna-nos mais fortes porque e eu dou graças a Deus por isso mesmo, porque o não desistir, o ter a capacidade de nos agarrarmos àquilo que acreditarmos, agarrarmos àquilo que são os nossos valores para voltar a crescer, para voltar a continuar a evoluir. Bom, saltando um bocadinho no enquadramento, na lógica da conversa, mas deixa-me perguntar-te isto, porque acho que é a propósito nesta altura. Esse sentimento, como é que é quando jogas contra a Vitória por outra equipa? Para além do profissionalismo, todos nós sabemos como é que essas coisas funcionam, claro. Mas o Armando Humano, o Armando Vitória, o Armando Guimarães, como é que reage? Natural. Sabes que quando nos tornamos profissional neste mercado, o clube que tu mais defendes e o clube que queres que ganhe é o clube que te está a pagar. Não, é tão simples quanto isso. Eu acho que esse tipo de sentimento fica de parte. Eu acho que isto é natural. Eu acho que não acontece só com o Armando, acontece. É difícil o adepto perceber isso, não é? É difícil, eu sei que é difícil porque... Principalmente o vitoriano, que sim. Porque infelizmente já fui insultado muitas vezes aqui porque não compreendem, porque já ganhei aqui, já empatei, ou nem sei os resultados que foram, mas já ganhei. E és insultado porque não compreendem como é que tu vens ganhar ao Vitória. Como é que tu fazes isto? Exatamente, pá. Mas é aquele tipo de sentimento que desaparece porque estás a defender algo, uma instituição, estás a defender a tua carreira, estás a defender os teus filhos, estás a defender a tua família, estás a defender o teu orgulho, e o teu orgulho neste momento está no outro lado. Isto é ser profissional, isto é o profissionalismo de cada um. Armando, sentes que o Arouca, e este deve-te alguma coisa, é um bocado exagerado, mas sentes que o Arouca, se é o Arouca que é hoje em dia, muito deve àquilo que foi a tua entrada naquele clube, que naquela altura não é o Arouca de agora? Não. Até vou contextualizar a entrada ali, pá. Lá está. Aquilo que eu costumo dizer. Hoje em dia um treinador procura mais que um grande clube, procura um clube com estabilidade. Né? E foi aquilo que tivemos em Arouca. Entramos numa altura muito difícil. Entramos lá na altura do Covid, em que o Arouca estava no Campeonato de Portugal, acaba por subir, porque naquela altura foram cancelados os campeonatos, eles estavam em zona de subida, acabaram por subir para a segunda liga. Foi o Arouca e o Vizela. Hein? E a gente começa a fazer um plantel para a segunda liga, na altura do Covid, tendo como base um plantel que estava a disputar o Campeonato de Portugal. O Campeonato de Portugal. Que não havia Liga 3. Exatamente. Pronto, e esse processo todo, pá, eu lembro-me que na altura muita gente me chamou doido para eu ir para o Arouca. E eu também me lembro perfeitamente de ter dito aos meus agentes que quando recebi um telefonema do Arouca, eu disse, pá, esqueçam lá que é para o Armando. Não, é ali. Não sei, o meu feeling é que... Alguém te dizia que era para ali? Não, pois pá, era o meu feeling. Estas coisas não têm explicação? Não tem explicação mesmo. E a verdade é que não me enganei, pá, um clube que foi um desafio fantástico, foi um desafio, pá, porque a imagem que se criou, ou que se cria do Arouca e das pessoas de Arouca, por vezes não é real. E vou-lhe dizer que é um clube que não é fácil trabalhar pelas condições que tem,
pela situação geográfica, pelo que falta em termos de profissionalismo, quer em espaços para treinar, principalmente. Não é fácil, um meio pequeno, é complicado, mas é um desafio interessante, e foi um desafio interessante, em que foram 3 anos em que acabámos por, quer o Joel Pinho, quer o Sr. Carlos Pinho, deixar-nos planear, deixar-nos escolher, ou seja, eu posso dizer que estes 3 anos de Arouca são 3 anos em que realmente foram 3 anos feitos por uma equipa técnica, óbvio, juntamente com Joel Pinho e Carlos Pinho, como é óbvio, mas são 3 anos de treinador, porque tivemos isso tudo, subimos divisão, uma manutenção difícil no primeiro ano. Com condições muito reduzidas, não é? Sim, pá, com condições humildes. A Câmara a não deixar treinar nos campos, não é? Essas coisas Isso todas. tudo, nós na altura nem campo tínhamos de treino, agora existe lá um campo de treino, mas na altura nem existia, era atrás da baliza ou no campo, no primeiro ano, no segundo já havia. Não havia ginásio, por exemplo, nós fomos construindo devagarinho todos os anos, era mais 1.000 euros, mais 2.000, mais 5.000, e fomos construindo, a botar lá umas paredes abaixo, que havia uns balneários a mais, botou-se umas paredes de 2 balneários, que fez-se um ginásio, devagar, moldámos aquilo à nossa imagem, e a verdade é que subimos o primeiro ano de segunda liga. O primeiro ano de Primeira Liga foi muito difícil, uma manutenção muito difícil, mas as pessoas não deixaram de acreditar no que se estava a fazer. E a verdade é que depois do terceiro ano apurámos-nos para uma competição europeia. Foram 3 anos de muito trabalho, mas 3 anos de uma satisfação. Fantásticos. De uma satisfação enorme. Ora bom, depois vais para o Brasil. Conta-nos lá. O Brasil o que é? Olha, eu vou para o Brasil por curiosidade e porque nós o treinador hoje em dia tem que olhar para a sua carreira e a gestão da sua carreira tem que olhar de uma forma global. E eu, no meu percurso, faltava-me isso. Ou seja, deixar de ser um treinador português para ser um treinador... E depois experiências fantásticas, não é? Para ser um treinador do mundo. E eu tinha a necessidade de ser o treinador do mundo, porque hoje em dia, e cada vez mais, isto é quase como o meu pai, por exemplo, começou a sua atividade profissional numa empresa e acabou-a na mesma empresa. Isso hoje não existe. Não é? Isso hoje, ou se trabalha para várias empresas ao mesmo tempo, ou se está um determinado período de uma empresa, depois passa-se para outro. E a evolução das coisas é que a gente deixa de ser trabalhador dentro desse espírito em Portugal, mas seja trabalhador no mundo. Hoje podemos estar em Portugal, amanhã em Espanha, depois na América do Sul. Ou seja, e eu, sabendo disso, tendo essa visão, eu tinha a necessidade de sair, de ver, de me enriquecer, e apareceu a possibilidade do Brasil, do Goiás, e pronto, está aqui a oportunidade que eu queria de continuar a evoluir enquanto treinador e de me tornar um treinador do mundo, não um treinador português. Voltar outra vez ao Brasil, Armando? Voltava porque a experiência foi brutal. Porque quem trabalha num contexto Brasil, em que isso é conhecido, em que pela massa adepta, estádios sempre cheios, pela imprensa, também pelo nível dos jogadores que encontramos, é aliciante. E quem trabalha no Brasil está preparado para trabalhar em qualquer parte do mundo. Armando, como é que um treinador, trabalhando numa equipa e sentindo que está a fazer um trabalho válido, os resultados podem ser discutíveis, melhores ou menores, como é que um treinador reage quando alguém da administração não liga a dizer que está despedido? Eu acho que hoje em dia isso já se começa a tornar fútil demais.
já se começa a tornar, e as pessoas já o fazem de tal forma leviana, e obrigado pela ajuda, leviana, que repara, eu os adjetivos que eu possa aqui dar para justificar o sentimento que uma pessoa tem quando isso acontece, não vai expressar o que eu realmente... A revolta onde eu quero chegar, porque hoje em dia o mercado de futebol, o mundo do futebol e tudo que gira à volta do futebol não é o que está dentro do futebol. É tão complexo. Aquela gente que não sabe dar um chute na bola, que isto começa a ser cada vez mais... preocupante? Para mim é preocupante. Eu vou-te dizer porquê, Adriano. Repara, nós temos um produto neste país, em termos de futebol, que é jogadores e treinadores que são respeitados em todo o mundo. E nós estamos a entrar aqui num processo em que somos respeitados em todo o mundo. Tudo fazemos nós, treinadores e jogadores, para elevar este estatuto e este respeito que temos adquirido ao longo destes anos. Mas a verdade é que internamente não estamos a ser respeitados, se calhar como mereceríamos ser, por aquilo que temos feito. E isso deixa-me triste, porque depois nós ouvimos muitas vezes o pessoal a queixar-se que neste momento temos muitos treinadores no estrangeiro. Pois temos, se não somos respeitados cá no nosso país, se lá fora nos valorizam e se nos respeitam, é óbvio que... Porque por vezes não é pelo dinheiro, porque também não há dinheiro que pague o facto de estares no teu país, junto da tua família. É pela instabilidade que se cria, porque eu há bocado também te disse, porque um treinador hoje, mais que o contrato financeiro, quer um contrato estável, quer ter a oportunidade de mostrar o que sabe fazer. Nós sabemos no futebol que quando temos que pôr 20 e tal cabeças, todas a pensar da mesma forma, demora. Que são todas diferentes. Todas diferentes, demora o seu tempo. Eu acho e tempo é o que não há hoje no futebol português, para os treinadores. Não existe. Porque tudo poderia ser muito mais fácil. Porque desde que nós entramos neste sistema em que temos 2 janelas de contratações ao longo da época, tudo se poderia tornar muito mais fácil. Porque é assim, tens uma primeira janela, cometes erros. E toda a gente os comete. Às vezes não são erros, é a falta de adaptação, ou estava à espera de um determinado rendimento da A, B ou C, ou porque não se enquadrou. Ok, tens outra janela para corrigir. Ou seja, tu em muito menos tempo, em 2 anos, com 4 janelas, tu podes formar um grupo, se te deixarem trabalhar, fantástico. Capaz de ganhar, capaz de competir. Só que isso não existe, não existe. E eu ainda há bocado estava a ler qualquer coisa aí na imprensa e estava a ver que, salvo erro, era isto. Da época transata para esta época, não existe nenhum treinador neste momento que se mantenha no mesmo clube. Isto é preocupante. Eu ia pegar por aí, Armando, e tu estás à vontade. Se não isto quiseres, é preocupante. Se não quiseres falar, não falas. Mas o convite de Famalicão é feito quase no final da época passada. Faz um trajeto interessante, começas o campeonato a ganhar ao Benfica, começas as 3, 4 primeiras 5 jornadas em primeiro lugar, depois há ali um período que as coisas não correm muito bem. Alguma vez te passou pela cabeça receber o telefonema da administração a dizer que estavas despedido? Não, muito sinceramente não, porque pronto, aquilo que estavas a dizer, nós fizemos o melhor arranque de sempre do Famalicão na Primeira Liga. À 12ª jornada temos 17 pontos. Essa jornada é a segunda melhor classificação de sempre do Famalicão na Segunda Liga, em que temos ali um período ali com algumas peças fulcrais
não foi só o Famalicão a sofrer disso, mas eu lembro, foi o Sporting, foram muitas equipas com as lesões. Nós temos ali algumas lesões que nos impediram, principalmente o Sorriso, que em termos ofensivos estava com um rendimento fantástico. E depois isto não é fácil, perante a política e a estratégia do Famalicão, que é um clube fantástico, pá, atenção, que é um clube que tem tido um crescimento fantástico. Só que me parece que o Famalicão ainda não conseguiu encaixar a vertente, em termos estratégicos, a vertente financeira e a vertente desportiva, ainda não encaixaram. E isso é óbvio que dificulta o trabalho que é dos treinadores. Porque eu acredito que quando o Famalicão chegar aqui a um equilíbrio entre o que é o projeto financeiro e o projeto desportivo, eu não tenho dúvidas que o Famalicão vai ser um dos grandes do futebol português. Agora, é um processo difícil, porque é como eu te digo, porque embora houvesse ali a preocupação de dar a imagem que não houveram muitas mexidas de um ano para o outro, mas a verdade é que acabámos por perder 6 jogadores da equipa base, do ano em que acabámos para o ano que começámos. E estamos a falar no Cádiz, estamos a falar no Puma, estamos a falar no Chiquinho, o Otávio já tinha saído. Estamos a falar no Chiquinho, estamos a falar no Luís Júnior, estamos a falar no Natan, estamos a falar no Moura. 6 do 11 base, em que o Luís Júnior e o Moura saem quase com a janela a fechar. Não há tempo para preparar. Exatamente. Ou seja, é nisto que eu digo. Quando estes dois projetos conseguirem ali interligar, eu acho que o Famalicão tem tido um crescimento enorme, quer em infraestruturas, quer em termos de gestão interna, tem tido um crescimento. Departamentos a funcionar, tudo. Parece-me que lhe falta ali esse equilíbrio. Nós olhamos para este trajetório, o Famalicão tem crescido, e eu posso-te perguntar qual foi o treinador que passou no Famalicão que teve sucesso. Pois. Não é fácil. Não sabes dizer. Armando, não sei, não consigo. Ou seja, o clube está com sucesso, os jogadores são valorizados, e o mérito é de quem? Pois. Mas não é fácil, aquilo que temos comentado sobre aquilo que a gente sai à 12ª jornada com 17 pontos, em 7º lugar, a 4 pontos do 4º lugar. Mas espanto é isso. A 4 pontos do 4º lugar. É mau? Olhando para o historial do clube também, se calhar, não é? Se calhar era se fosse o Benfica era mau, não era? Mau. Agora o Famalicão. Olha, o treinador de futebol é homem, não é? É chefe de família, tem uma vida própria. Como é que é estas rotinas, sem ter que levantar às 7 da manhã com o despertador para ir para o treino? Olha, levanto sempre na mesma. Às 7? Levanto sempre. O meu horário é 7 horas, não preciso de despertador. A rotina está de tal forma instalada que é isso que faço. Olha, e por um lado aproveito para ter mais tempo disponível para as minhas filhas, aproveito para as acompanhar mais, porque quando estamos, mesmo trabalhando em Famalicão, aqui ao lado, absorve muito tempo. Era mais os dias claro. que não as via do que quando as via. Esta é a realidade. E agora não, agora tenho tempo para estar com elas, para as acompanhar. Eu tenho 2 filhas, uma já com 19 anos, outra com 11. Também são atletas, jogam voleibol. A mais velha, olha, inclusive, joga no Braga, joga na Sub-21 do Braga, e a mais nova joga ali no kart. Tenho tempo para isso, para ir ver jogos, para as levar ao treino, para levar à escola, a mais nova, porque a mais velha já vai sozinha para a faculdade, e tenho tempo para outras coisas que são importantes quando estamos a trabalhar, porque isto não para. É isso que eu ia perguntar, e olhando para a frente, estás à espera que o telefone toque com projetos? Isto não para, e neste momento estou mais focado em aprender, em evoluir,
em procurar fazer avaliações daquilo que eu fiz até agora, ver onde errei, onde acertei, procurar fazer um balanço daquilo que é, e procurar conhecimento, porque a procura do conhecimento tem que ser diária. Eu procuro esse conhecimento, quer fazendo umas viagens e conhecendo outras realidades, quer participando em conferências, quer esta semana, quando é que foi? Já nem sei, estou meio perdido. Hoje é terça. Hoje é terça. Foi A semana passada estiveste na taça da Liga. No dia 9 estive na faculdade, porque eu também colaboro com 2 faculdades. Na faculdade onde eu me formei, também passei lá o dia com estudantes do 3º ano do curso de Educação Física. Ou seja, levanto mais 7 e por vezes precisava de mais umas horinhas no dia. Olha, Armando, todos os dias aparecem treinadores novos, quer na Primeira Liga, quer na Segunda Liga. Estamos a falar das competições profissionais, treinadores desconhecidos. Que palavra é que tens que dizer a esta gente que está a crescer, que está a aparecer agora pela primeira vez neste mundo que agora, mais do que era há 3 ou 4 anos atrás, está terrível? Não é? Olha, o que eu digo a esse pessoal, foi exatamente o que disse a estes alunos do 3º ano na faculdade, onde eu estive no dia 9. As oportunidades surgem. Porque por vezes é muito fácil a gente lamentar-se. Eu também fui docente durante alguns anos, também dei aulas, e eu vi os meus miúdos, os meus alunos a dizer, não sei o que, estudar para quê, porque depois não há oportunidades. Há oportunidades, elas existem e elas aparecem. E para os melhores e para os mais aplicados, elas aparecem ainda mais rápido. Agora, é importante, quando elas aparecem, a gente tem que estar preparado. Era uma resposta positiva. A gente, se não estiveres preparado, vais ter muita mais dificuldades. E ela vai aparecer e tu vais desperdiçar a oportunidade. E, no fundo, é essa mensagem que eu passo, é que as pessoas, em função da oportunidade de aparecer hoje ou amanhã ou depois de amanhã, têm que estar preparadas para ela. Têm que ir estudando, têm que ter conhecimento. Mostrar competência também. Tem que mostrar competência, porque as coisas acontecem. Quando as pessoas são sérias, persistentes naquilo que fazem, pode tardar, mas a oportunidade aparece. Agora, para agarrar e para se manter, temos de estar preparados, como é óbvio. Armando, e os sistemas táticos? Hoje em dia, quem jogar em 3-5-2 ou em 5-3-1 não percebe nada disto, não é? Sim, isto vai um bocadinho das modas, Isto vai um bocadinho das modas, até porque eu ainda ontem também estava a fazer também uma entrevista com um colega teu, e qual era o tema? Era este. Hoje, ou nos últimos anos, existem menos golos fora da área, a distância média em que se chuta à baliza reduziu. A que é que se deve? Eu pôs para a boa questão, a que é que se deve? Eu acho que tem a ver um bocadinho com isto tudo, a própria evolução do jogo. A própria evolução, em que depois determinado treinador tem mais influência dentro do que é a evolução do jogo ou não. Depois entras num problema do treinador da moda. E o que o treinador da moda faz, exatamente, eu convém copiá-lo, porque senão não estou na moda, não é? Exatamente. Porquê? E perde a identidade do próprio treinador. Porquê? Porque quem escolhe, por vezes não tem a capacidade de analisar o trabalho. Assim, o Rubén Amorim nos últimos anos era o treinador da moda em Portugal. Jogava naquele sistema tático. O dirigente acha que o treinador, se nos jogar daquela forma, só que por vezes não tem a capacidade de ver que um sistema tático é algo estático. O modelo de jogo é que é dinâmico. E dentro do teu modelo de jogo, pode ser uma linha de 5, pode ser uma linha de 4, pode ser uma linha de 3, de 2. Tu fazes o que quiseres daquilo. Deixem-te a trabalhar. Os italianos antigamente jogavam no WM, não era? Exatamente. Para lá perceber-se isso. Exatamente, não é? E então é um bocado isso, porque antigamente era assim, a evolução no futebol era muito, muito notada quando
campeonatos de Europa, campeonatos do mundo. E alternando. A seleção que ganhasse, Ia ser copiada. aquilo é que estava certo. O resto estava tudo errado. Aquilo é que estava certo. Mas isto faz parte da evolução. Eu não olho para as coisas dessa forma. Eu olho para as coisas da forma que são feitas, tendo sempre a minha crítica, tendo sempre naquilo que eu acredito. Porque eu também me lembro perfeitamente que aqui há uns anos, periodização tática, frade, né? Quem não soubesse falar em periodização tática não era treinador. Né? Quem não seguisse aquilo à risca não era treinador. Mas a verdade é que há outras vertentes, pá, na evolução do futebol. Olha, fundamentalmente, há outras vertentes para se ver o futebol. Temos é que ter a capacidade, enquanto treinadores, olhar para a periodização tática, olhar para outras vertentes, e saber viver daquilo que mais se adequa a ti, tendo sempre o teu espírito crítico. E fundamentalmente dá jeito de ter bons jogadores, não é? Óbvio, não sou eu que o digo, não é o Guardiola. O Guardiola diz que é o melhor treinador do mundo porque tem os melhores jogadores do mundo, não é? E é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade o saber escolher, o ter a capacidade para escolher bem na tomada de decisão quando temos que escolher e formar um plantel, sem dúvida que é um papel preponderante. Porque quando não podemos ter os melhores, não é? Porque se treinas o Famalicão ou se treinas o Aroca, não vais poder contratar o Haaland, ou não vais poder contratar o Salah ou os melhores. Então, tens que procurar adquirir um equilíbrio dentro daquilo que o mercado te fornece, daquilo que tens acesso. É importante formar aqui um plantel e procurar ali o equilíbrio para aquilo que tu queres e para aquilo que tu acreditas que é o teu futebol. Armando, não somos agentes de jogadores, não queremos publicitar os jogadores, mas nesta tua carreira de treinador, dá-me meia dúzia de jogadores daqueles que tu dizes que estes foram mesmo craques. Pá, olha, um que para mim, pela pessoa que é, pelo que foi, pela dificuldade que foi de o trazer na altura aqui para Guimarães, o Ricardo Pereira, sem dúvida, um craque com a bola nos pés, como homem, como pessoa, sem dúvida que foi um craque. O Ricardo, eu vou ser injusto com muita gente, mas não te vou fugir à Eu só te pedi meia dúzia, mas pode dizer uma dúzia. Pá, já não me lembro de alguns, mas o Ricardo está nesse lote sem dúvida, pá. Aqui em Guimarães também posso dizer que o Paulo Oliveira foi como jogador e como homem também outro craque. Ainda hoje parece que tem a mesma personalidade, tem a mesma filosofia. Pá, é que eu te digo, pá, eu vou ser injusto como caraças, pá. É porque depois que me cobrem a minha memória já não é o que era. Não, mas vai falhar, vão falhar muito, certeza, mas posso-te referir, pá, sem estar aqui muito preocupado pá, teve o Rafa Morrica em Aroca também, que sem dúvida, pá, acima da média. Não te estranhou a ficar muito tempo no Aroca? Não, pá, não, porque nós quando fomos buscar o Rafa, ninguém sabia quem era o Rafa. O Rafa não tinha golos. O Rafa acaba a sua formação. Eu lembro-me de um jogo aqui em Guimarães que ele... O Rafa, nós contratámos o Rafa, toda a gente desconfiado que era o Rafa Morrica, porque o Rafa Morrica no seu período, enquanto sénior, tinha 2 ou 3 golos em todas as épocas que tinha feito. 2 ou 3 golos, não é? Ele estava na segunda divisão em Espanha e não jogava, era suplente. Por isso havia ali muita e faz uma época boa, o pessoal já fica, mas isto aconteceu, teve que fazer a segunda para tirar do Dias, essa que é. Mas o Rafa, o Silá, pá, que também está no Aroca, que é muito bom jogador. Achas que esse Silá está, eu diria que está a ser pouco avaliado pela qualidade que ele tem? Eu gosto imenso dele. Eu acho que não... Estamos a falar do número 2 do Aroca. Sim. Eu acho que não lhe foi dado o valor que realmente ele tem. Ele foi, no ano que eu lá estive com ele foi muito importante.
Ele foi muito importante, até na forma que a gente montou aquela equipa. Aquilo andou muito à volta daquilo que ele poderia fazer e não, porque ele fazia mais que uma posição. Mas eu gosto muito dele, como gostava do João Basso, central, que agora está no Santos, ali em Arouca, aqui em Famalicão também. O defesa esquerdo. O Quaresma. Quaresma saiu agora. O Quaresma rescindiu agora, vai para o Avaí. Acho que vai para o Avaí, não tenho certeza. O Quaresma, que depois também com umas lesões também perdeu algum protagonismo. O João Basso, David Simão ali, jogadores também craques. O Rafa já tinha dito, entre outros, mas há ali um, por exemplo, que não, em termos de futebolísticos não tinha visibilidade, mas que é um craque. Que é um craque como homem, como tudo. Pedro Moreira. Jorge Simão. O David Simão, já falei nele. Craque, para a esquerda, craque. Mas o Pedro Moreira, sem dúvida, que foi dos seres humanos que mais prazer me deu trabalhar. Mas bom, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. E eu guardei para o fim a conversa, a história que me parece muito interessante, vivida contigo. Conta-nos lá aquela história do André Silva, que veio depois para a Vitória. Como é que foi? Que tu não fazia parte do teu plantel. Não fazia pela... E tu leva-lo para um jogo, não é? Como é que foi? Aquilo é... Olha, o André é engraçado. E, pronto, como tinha dito, o Arouca tinha vindo do Campeonato de Portugal para a segunda Liga, na altura. E o André tinha sido muito pouco utilizado no Campeonato de Portugal, no ano anterior. Mas tinha contrato com o Arouca. Tinha que ficar. E o ano e a época começa a segunda Liga e o André tinha ido ao Brasil de férias e entretanto teve um problema na garganta em que teve que ser operado de emergência no Brasil e atrasou-se na pré-época, ou seja, ele praticamente não fez a pré-época. Ele quando chegou, ele depois foi operado, tempo de reabilitação lá no Brasil, quando veio não deu para entrar logo, ainda esteve ali, depois muito mais atrasado em relação aos outros e tal, não sei o quê. E a gente não sabia o que era o André, a gente só olhava para os números do André. O ano anterior ao Campeonato de Portugal praticamente tinha 90 minutos, salvo erro, o ano pouquinho. Pá, se calhar vamos procurar aqui alternativas porque o André não sabemos o que é que vale, e depois ainda por cima com a cirurgia e tal. Estávamos ali um bocado desconfiados. O André... Só que, entretanto, com a história do Covid e não sei o quê, nós vamos jogar aos africanos de Bragança para a Taça de Portugal. Primeira eliminatória ou segunda? A primeira eliminatória, acho eu. Para africanos de Bragança, uma equipa também da terceira e tal, na zona de Bragança. E estamos para arrancar no autocarro, um dos nossos avançados... a fazer o teste, doente e tal, não pode. E pá, vai o André. Vai o André. E nós, no pouco tempo de treinos que estávamos com o André, já tínhamos falado entre nós, equipa técnica, que o André, face às capacidades que tinha, se lhe desse mais campo, porque ele jogava muito no corredor, se lhe desse mais campo, que ele provavelmente, com aquelas características, podia render muito mais. Pronto, aí vamos para Bragança. O André vem porque o outro miúdo ficou com Covid, e nós ali na equipa técnica a conversar, dizer assim, o André quer sair, quer ser emprestado, e tal. Olha, temos aqui este jogo, está resolvido o jogo, vamos dar aqui uma oportunidade ao André, para ver o que é que ele vale como avançado. Vamos ver. E metemos avançado. E em relação àquilo que a gente tinha perspectivado... Surpresa total. Exatamente. Em termos de movimentos, em termos de volume de jogo, em termos de pressão, em termos... o ganho, qualidade. Muito bem, qualidade. Pronto, e a partir daí, a viagem para cima foi mesmo dizer ao Joel Pinho, olha, não vamos procurar mais nada porque temos aqui a solução. Dentro de casa. Não vale a pena. O André vai nos dar o que a gente pretende. E o que é verdade é que arrancou duas épocas fantásticas com a gente. Quando a novidade é dada ao André, como é que ele reage? De que ele já não ia sair, que ia ficar. Eu acho que ele nessa altura ainda ficou um bocadinho desconfiado. Porquê? Porque ele joga para a Taça de Portugal com os africanos de Bragança, mas se calhar eu vou ficar, mas vou ser pouco utilizado, e se calhar não seria melhor eu sair, ainda sou miúdo, para crescer e tal. Não, eu vou contar contigo.
E o que é verdade é a capacidade de trabalho dele, depois também é fantástica, não é? Olha, Armando, tenho que te agradecer esta conversa que É um prazer. falar da história do Armando como treinador. Muitas equipas já passaram pelas suas mãos e a maior parte delas com grande mérito. Isto foi um programa com um patrocínio da GESPOR, a marca de equipamentos esportivos que dos campeões. Armando, muito obrigado. Eu que agradeço e sucesso para vocês. Obrigado.